Então, uma igreja bem séria, eles falavam que era assim, táticas para você burlar a lei, digamos assim, como evangelizar, né? Assim, como evangelizar no trabalho, né? Então, eles davam dicas como fazer isso, porque não é aberto, você não pode simplesmente fazer isso. Nós visitamos 2 igrejas, todas batistas. Essa era uma igreja, foi a primeira. As igrejas são extremamente liberais, né? Essa igreja aqui, eu entendi por que o Spurgeon não gostava de instrumento, porque é um verdadeiro show a igreja. É assim, os velhinhos começam a dançar também, saem rebolando. É uma coisa, é aquilo que o Dorian pregou para a gente várias vezes aqui no domingo, da igreja saudável, né? E da igreja não saudável, no caso aqui, tudo aquilo que vocês pudessem imaginar tinha lá. Até eu compartilhei com os homens fortes que uma menina de uns 20 e poucos anos, ela pregou no domingo de mini saia, assim, tranquilo, foi pregando e eu e a Michelle ficamos assim, muito escandalizados. Diz um amigo meu que as igrejas lá, elas têm pouca influência americana, e realmente o país, ele tem pouca influência dos Estados Unidos, eles são mais britânicos, né? Por que eu pus isso? Porque eu percebi quão bênção é a gente ter essa influência americana. Eu sei que os irmãos já conhecem algum americano, algum pastor americano, sabe que eles são bem assim rigorosos nas coisas, né? E até às vezes a gente reclama, fala, não, é muito rigoroso. Mas de fato, assim, eu percebi como que nós fomos abençoados por Deus ter trazido, né, missionários americanos para nós aqui. Agora o outro ponto, a gente realmente encontrou uma igreja séria, graças a Deus, a gente congregou lá, foi muito bom. Eu achei muito interessante como eles são missionários, no sentido de serem também pensando em outros países. Eles são extremamente missionários. É comum, assim, você chegar, tem no muro, assim, vários missionários, e eles em várias partes do mundo, né? E as igrejas, elas têm essa ideia de levar o evangelho, elas são bem evangelísticas. E eu conversando com um dos irmãos lá da igreja lá do North Shore, ele estava falando que eles tentam, uma vez por ano, assim, implantar algum serviço, algum trabalho missionário, seja na cidade mesmo, ou seja em outros países, né? Eles têm essa vontade mesmo, assim, bem batista mesmo, de progredir, de levar o evangelho para outras pessoas e outras nações também. E por falar em batista, lógico, no final de todo o culto, assim, não todo, mas normalmente tinha lá aquele rango, o pessoal é bem batista nesse sentido também, senti em casa lá. Esse aqui é um amigo meu, um missionário, ele é do Paraguai, e esse barco aqui, que a gente tirou uma foto, ele vai para as ilhas do Pacífico, levando dentista, médico e a pregação do evangelho. E é interessante que as pessoas fazem fila para entrar como candidatos lá, né? E elas não só fazem fila, elas pagam a própria passagem, que acho que é em torno de uns $3.000, se não me engano. Então elas se programam para serem missionárias. E isso era muito comum lá, que eu achei interessante, né? As pessoas, elas dedicam um tempo, elas pedem uma licença do trabalho, alguma coisa assim, para poder fazer missões. Eu achei isso muito, muito legal, muito interessante. Então, um resuminho aqui para a gente fazer, para os irmãos que lembrarem, para orar. Essa foto é real, a Michelle que tirou, o famoso Lago dos Espelhos, você vê o reflexo das montanhas, um país muito lindo, né? Eu gostaria de pedir aos irmãos que orassem pelos fortalecimento das igrejas, que são sérias lá. Eles têm os mesmos problemas, basicamente, que a gente, em termos de igreja, né? Doutrina, algumas muito frouxa nas igrejas, e outras que são muito sérias. Então, que fortalecesse as sérias, né? Os desafios de evangelizar, e penso aqui que a gente pode olhar para nós mesmos e ver a facilidade que a gente tem de pregar o evangelho. Isso é muito fácil comparado com lá. A gente pode basicamente falar com qualquer um de Jesus no nosso trabalho. Eu, no meu caso, posso falar para o paciente de Cristo. Eu não tenho nenhuma restrição. E nós não temos nenhuma restrição. Vamos aproveitar isso, vamos pensar nisso também. Ao nosso meio, eu já peço para você abrindo sua Bíblia, lá em Êxodo. Nós estamos estudando o livro de Êxodo e eu peço para você abrir a sua Bíblia. Enquanto eu vou
me ajustando aqui também. Êxodo capítulo 5 e 6 nós vamos estar vendo hoje. Muito bem. Nós louvamos a Deus por aquilo que Ele tem feito. Continuo o tempo todo agradecendo a esse nosso Deus maravilhoso. E que isso seja uma realidade não só na minha vida, mas nas nossas vidas. Aquilo que nossos olhos estão vendo, mudanças reais, e nós sabemos que isso é só através da palavra de Deus. Não sou eu, não é a igreja, nós somos apenas um instrumento, é a palavra de Deus, ela que traz genuínas mudanças. É ela quem transforma, é ela quem edifica, é a palavra de Deus. Nós estamos aprendendo através de a vida de Moisés e como isso é válido para os dias de hoje, como que isso me ajuda inclusive no meu próprio ministério, a tomada de decisões. Nós oramos porque nós cremos que Deus ouve e nós cremos que Deus responde. E Deus, Ele responde através da sua santa palavra, através das Escrituras. Eu vou ler 2 versículos, finalizando o capítulo 5. E, para dar sentido, 3 versículos e nós estaremos orando essa noite. 5:21, não é? Nós sabemos que Moisés foi lá falar com o faraó e nós paramos aqui a semana passada e vamos dar continuidade. Êxodo 5, o capítulo 21 diz assim: E lhes disseram: Olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligistes este povo? Por que me enviastes? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livrastes este povo. Vamos orar essa noite? Pai bendito, nós clamamos a Ti. Pai, nós dependemos totalmente de Ti. Deus, nós imploramos, nós rogamos pela Sua graça, pela Sua misericórdia, que o Seu Santo Espírito possa falar conosco essa noite. Me ajude, Pai, apenas como um instrumento Seu. Pai, que qualquer distração, pensamentos e situações que possam nos atrapalhar, Deus, caia por terra nesse instante. Nos ajude a cultuar o Senhor através da Sua santa palavra. Nós já o louvamos e já o adoramos com as nossas músicas. E agora nós o adoramos com a palavra, que ela é exposta. Nos ajude, Pai, essa noite. Eu te peço em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Deus e a Sua grande história. E nós fazemos parte dessa história. Começa lá em Gênesis, um grande projeto a qual eu me incluo nesse projeto, a qual você inclui nesse projeto. E ali nós vamos vendo a revelação de Deus. A palavra de Deus, ela vai nos revelando quem nós somos e quem Deus é. A Bíblia, ela chega até nós através de uma ação divina. Não foi nenhum de nós que subimos aos altos céus e trouxemos a palavra.
de Deus, mas foi Ele que aprove se revelar a nós. Foi Ele quem fez isso. E nessa revelação progressiva, a qual nós vamos vendo como uma luz que ela vai aumentando e iluminando, nós vamos conhecendo quem nós somos e, mais ainda, quem é esse Deus que se revela a nós. E Adão, ele morre sem a restauração dessa comunhão com Deus. Mas logo ali em Gênesis você já vê a palavra de Deus dizendo que Enoque andou com Deus. E logo você vai ler que Noé também andou com Deus. Deus começa a interagir com o homem e começa a mostrar quadros daquilo que ele está fazendo, apontando para o futuro, apontando para a vinda do seu filho e do seu projeto magnífico para conosco, e que culmina ali na cruz, naquele momento em que o Filho de Deus morre por nós, ali onde é pago o preço. Mas começa lá em Gênesis com uma promessa, e Deus ele vai se revelando a nós. Então passa por Abraão, ele chama Abraão, Abraão passa para Isaac, Isaac para Jacó, e Deus vai se revelando. Os três têm contato, mas nós não temos relato de outros mais, ou outros nomes, de pessoas que têm contato diretamente com Deus, mas ele vai se revelando. E chega em Jacó, e José tem um sonho. É Deus continuando se revelando ao homem. E José tem um sonho em que as pessoas se prostram diante dele, simbolizado lá pelos feixes, e a família logo entende que seriam eles, os irmãos, não entende isso, não é? Lá vem o sonhador, e José tem um problema com os irmãos, mas era Deus se revelando e mostrando aquilo que José, o que seria feito da vida de José, e José seria usado como instrumento na mão de Deus, para que o povo fosse para o Egito, e Deus usasse o Egito ali como uma incubadora, onde o povo cresceria ali dentro. Mas José, ele morre. Quando José morre, e a palavra de Deus começa com o Êxodo falando que 70 almas, 70 pessoas chegaram ali no Egito, mas agora o povo era numeroso, e o povo começa a crescer, e Faraó, ele começa a encontrar um problema ali, mas mal sabia ele que era Deus fazendo isso. Agora você imagina, no tempo em que chegou Moisés, você não tinha a palavra de Deus, você não tinha as escrituras ainda. O que você tinha é um Deus que se revelou a alguns dos hebreus, o Deus dos seus pais. E os pais se revelavam aos filhos e passavam a palavra, mas eles não tinham ainda a palavra escrita. Eles não tinham toda essa revelação que nós temos. Mas aprove Deus se revelar a Moisés e usar Moisés como um instrumento dele para dar continuidade à sua obra. E Deus chama Moisés. Moisés, durante 40 anos, ele é tratado na casa de Faraó. Nós conhecemos a história através de um livramento que Deus deu. E ele esteve na casa de Faraó por 40 anos, e depois Deus tira ele e leva mais 40 anos no deserto, que é a escola de Deus. Parece que Deus queria anular esses primeiros 40 anos. Falou, agora você vai para o deserto cuidar de ovelha. Agora você vai aprender comigo, né? Questão de valores. Mas então, os últimos anos de ministério dele são 40 anos. Então é dividido em 3 etapas de 40. Mas Deus, ele se revela a Moisés, e nós vamos vendo essa revelação progressiva. Só entendendo, se coloque no lugar do povo e no lugar de Moisés. Vocês não tinham essa revelação que nós temos hoje. Quando Deus, ele se revela na sarça, nós vemos lá o termo anjo do Senhor, uma teofania, né? Nós entendemos que é Cristo ali. Mas Deus, ele mostra que ele é um Deus santo,
Moisés, tire as sandálias, porque o local que você está é santo. Nenhum dos deuses dos egípcios usavam esse atributo. Nenhum deus que você conhece tem a prerrogativa de um Deus santo. Muito pelo contrário, todos os deuses permitem fazer algumas aberrações, absurdos até, vamos dizer, na questão moral. Mas o Deus de Israel é um Deus santo. E ele vai se revelando a Moisés, consequentemente essa revelação é ao seu povo, essa revelação é a nós. E Deus mostra que ele é um Deus que se ira, porque ele se ira com Moisés. Ele mostra que ele é um Deus gracioso, porque ele interage com Moisés, ele está lá o tempo todo, Moisés questionando ele, mas ele se ira. Em que momento que ele se ira? No momento em que Moisés fala, Senhor, envie outro no meu lugar. Naquele momento Deus se ira. Então ele já tinha se mostrado como um Deus santo, se mostrado como um Deus que se ira, se mostrado agora como um Deus longânimo, mas isso ainda estava se formulando na cabeça de Moisés. E ele tinha se revelado como um Deus todo-poderoso aos seus pais, um Deus de poder. Mas ele não tinha se revelado como Senhor, como dono, que agora ele estava se revelando como dono. Agora ele estava se revelando a um povo que era dele. Vocês são meu, vocês têm dono. Vocês são escravos, estão aí escravizados, mas têm dono. E como um Deus poderoso. E essa vara você vai usar como instrumento para tirar o meu povo. O faraó usava a vara como sinal de poder. E Deus fala, a minha vara é mais poderosa do que a do faraó. E ali sempre você vai usar e ver o termo, eu sou o Senhor. E Deus comissiona Moisés, chama Moisés. E Moisés, ele ainda está, eu tenho em mente, ele tem essa luta, que é com ele a coisa. Por isso que ele discute com Deus, olha, eu não sou eloquente, tenho dificuldades, porque ele ainda está olhando para ele. E Deus já tinha revelado a ele como eu sou. Deus já tinha falado, eu sou todas as coisas. Mas dificilmente Moisés compreenderia de imediato se não fosse um ato da graça de Deus trabalhando no coração dele. Para entender o eu sou, todo-poderoso, Deus estava tratando com Moisés. Moisés, pegue a serpente pela cauda, não se pega a serpente pela cauda. Ele teve que confiar, você vê um progresso na fé. Olha, você vai tocar no rio e ele vai se tornar em sangue, na água vai virar sangue. Não virou na hora, ele teve que confiar que isso aconteceria lá. Então você vê Deus tratando Moisés e um crescimento. Mas aí o que acontece? Nós lemos que ele teme e ele prefere confiar no irmão, Arão. Quando ele vê Arão, ele se alegra. Não mudou nada, porque ele agora teria que falar para Arão. A diferença é que ele iria falar para Faraó. Deus falou, você vai ser como Deus e Arão como profeta. Você vai ter que falar para Arão. Então, de todo jeito, ele teria que falar. A diferença é que ele não falaria agora. Mas ele se sentiu confortável e Deus, na sua infinita graça, falou, tudo bem, você quer ir com o seu irmão, vai com o seu irmão. Não é seu irmão Arão, ele está vindo lá. E depois nós vamos ver lá na frente Arão e Deus mostrando no coração, tão rápido ele se desviou dos caminhos do Senhor. Mas Moisés confiava em Arão. E vai lá os dois diante de Faraó e chega lá com a ordem do Senhor, deixe sair o meu povo, e Faraó fala, eu não vou deixar, vós estáis ociosos, ele fala por 2 vezes, ou na NVI, vocês são preguiçosos, está sobrando tempo, por isso que vocês estão com essa ideia de fazer festa para o seu Senhor. Está sobrando tempo, é isso. E é esse contexto em que Moisés vai saindo, ele fala com Faraó, e Faraó, o que ele faz? Faraó, ele pega e aumenta o trabalho. Agora vocês vão ter que pegar palha. Então nós temos um problema. A ação de Moisés e Arão causou um problema para o povo hebreu.
E o povo hebreu começa a reclamar. A liderança chega diante de Moisés e de Arão, foi o que nós lemos aqui, e fala: olha, o Senhor tenha vocês, nós e ti como juiz, mas você causou um problema para nós. E Moisés agora ele vai diante de Deus. E no verso 22 ele chega, tornando o Senhor, Moisés ao Senhor, ele fala: Senhor, por que fizestes mal a este povo? Ou afligistes, em alguma versão. Senhor, por que o Senhor fez mal a esse povo? Por que o Senhor me enviou? Quase como se ele dissesse: eu não falei para enviar outro? Não falei que não ia dar certo? Por que o Senhor me enviou? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou esse povo e de nenhuma sorte tem livrado esse povo. Ou seja, não está funcionando. Por que o Senhor me enviou? Então Moisés ele chega e lança diante de Deus, da face do Senhor, 3 porquês. 3 porquês. E eu me questiono por que Moisés lançou esses porquês. E não tem outra resposta a não ser falta de conhecimento do Deus a qual ele servia. A primeira pergunta, o primeiro porquê que ele faz é: por que fizeste mal a esse povo? A segunda é: por que me enviastes? E a terceira: por que o Senhor está maltratando? Ou seja, por que desde quando eu me apresentei a Faraó as coisas não mudaram? De nenhuma sorte livrastes o seu povo. Então vamos à pergunta, a primeira: por que fizestes mal a esse povo? Moisés chega diante de Deus e fala: por que o Senhor fez mal a esse povo? A falta de conhecimento de Deus, de Moisés, do seu Deus, o Deus dos seus pais, é que faz estranhar e questionar a bondade e o amor de Deus. Que amor é esse? Que Deus é esse? Então, nós percebemos que a nossa dificuldade em várias e diversas áreas da nossa vida é justamente falta de conhecimento de Deus. Porque um ímpio, ele está lá fora, na mesma situação em que Moisés se encontrava ali, pior ainda, porque Moisés ainda tinha um conhecimento, um legado dos seus. Mas esses que estão lá fora, eles não têm nada sobre Deus, a revelação sobre Deus. E o que piora é que muitas vezes nós deixamos de aprender, deixamos de conhecer o Deus a que nós servimos, e você vai estranhar atitudes e ações de Deus. E você não entende a soberania de Deus. E você vai perguntar: que amor é esse? Que mata bebês, que permite que os bebês sejam jogados no Nilo? Que amor é esse que faz distinção entre os egípcios e o hebreu? Não é tudo gente, não é tudo povo. Por que o Senhor destrói um povo e preserva outro? E nós temos dificuldade com essas perguntas quando você não conhece o Deus a qual você serve. Porque você tem que descansar, não tem outra forma. Nós não vamos ter todas as respostas. Moisés não tinha resposta aos porquês. Deus é um Deus de amor, sim. Deus é um Deus gracioso, sim. Mas Ele é soberano. Deus reina soberanamente, Ele reina absoluto sobre todo o universo. O universo é de Deus, não somente o planetinha que você vive, mas todo o universo é dele, e Ele faz o que Ele quiser, porque é de direito dele. Porque é dele. É dele, Ele faz o que Ele quiser, não é seu, não é meu. O seu governo é com sua infinita sabedoria e sem ter que oferecer explicação a ninguém.
Não é difícil de entender, é difícil de engolir. Porque isso esmaga todo e qualquer nosso orgulho. Ele é Deus, por isso a palavra Senhor, é Ele quem manda. E Ele vai se revelando. Nós temos um exemplo belíssimo disso em Jó. Deus tira os bens do seu servo Jó, qual ele chama, vistes, meu servo Jó, homem íntegro e temente a Deus, coração íntegro, né? Tira o patrimônio dele, totalmente, ceifa os seus filhos. Então ele permite que o inimigo ceifar os seus filhos, vir a morte dos seus filhos, tira a sua saúde, e por fim, Deus não dá explicação nenhuma ao seu servo. Nenhuma. Você vai ver os porquês de Jó, e você vai ver as perguntas. Deus responde Jó com outras perguntas. Não responde os porquês dele. E Deus leva Jó a olhar para Deus como um Deus soberano. Você sabe por que o mar para exatamente onde parou, Jó? Você não sabe. E Deus lança, se eu não me engano, 70 perguntas diante de Jó. Ele não sabe responder. Ele não sabe. Mas Deus estava dando uma lição preciosíssima a esse servo, que teologicamente dizendo, é antes de Moisés. Alguns acham que foi Moisés que escreveu o livro de Jó. Mas Deus estava dando a esse servo uma lição preciosa. E ele aprendeu. Deus não dá nenhuma explicação a Jó, mas ali, no final, ele vai mostrar por que Deus chamava ele de coração íntegro, porque ao final, Jó é obrigado a reconhecer. Ele vai dizer: bem sei que tudo podes. Não parcialmente algumas coisas. Bem sei que tudo podes. E nenhum dos seus pensamentos ou propósitos pode ser impedido. Jó reconheceu isso. Deus faz do jeito dele, da forma dele. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Agora, como que Jó aprendeu a lição? Através da revelação de quem Deus é. Então, quanto mais você aprende sobre esse Deus maravilhoso, as suas lutas, elas vão ser diferentes. Porque agora você não está lutando contra o próprio Deus, mas você está confiando em Deus. E Jó, ele reconhece que falou borracha, se a gente pode usar esse termo, porque ele fala: é certo que eu falei coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. E bate um arrependimento tão grande no seu íntimo de ter falado aquilo, de ter questionado, que ele fala: por isso me abomino e me arrependo ao pó da cinza. Amados, e nós fazemos isso mais vezes do que nós imaginamos. Questionamos a soberania de Deus. Às vezes questionamos. Vamos voltar a Moisés. A pergunta: por que fizeste mal a esse povo? Deus poderia ter censurado Moisés a essa primeira pergunta. Moisés, por que eu fiz mal ao povo? Você está dizendo que a minha atitude é má? É isso que você está dizendo? Mas nós vemos a graça infinita de Deus. Ele permite Moisés continuar. Deus estava se revelando a Moisés. Nós vemos um retrato da longanimidade, da paciência de Deus. Por isso que ele não trata Moisés com desdém, aqui não se ira, porque ele vai cobrar a partir do momento que o povo aprende, a partir do momento que se ensina. Quantos pais sofrem porque cobra do filho aquilo que nunca ensinou? Ele nunca ensinou que não deveria riscar a parede. O filho vai, risca a parede, ele vai lá, bate na mão do filho, não é assim? Mas não deveria ser, né? Vai lá, ensina. Filho, olha, você não sabe, não pode, né? Não pode pegar a brita, a pedra, riscar o carro, não pode. Né?
ensina, depois cobra. E Deus estava fazendo isso com Moisés. Ele entendia, olhava, ele entende, ele olha o coração de Moisés, calma, ele vai chegar. E Moisés questiona a missão, porque ele pergunta, afinal, por que o Senhor me enviou? Ou seja, a missão fracassou. Eu fui lá, as coisas não deram certo. Por que o Senhor me enviastes? Moisés, ele questiona a missão, ignorou que Deus já havia previamente dito a ele. Olha, Moisés, lá no capítulo 3, o verso 19, ele fala isso. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma mão poderosa o force. Deus já tinha falado para Moisés. Como que nós somos, né? Deus já tinha falado, olha, ele não vai deixar. E Moisés corre lá para Deus. Como nós esquecemos facilmente da palavra de Deus. Amados, por isso que nós devemos amar as Escrituras, valorizar a palavra. Deus fala conosco, Deus fala conosco. Em casos como esse, tão rapidamente, como que Moisés esquece aquilo que Deus tinha falado. Deus já tinha falado, olha, Faraó não vai deixar sair. E por que ele está cobrando agora Deus? À primeira vista, parece que Moisés não leva a sério a palavra e o poder de Deus. Talvez Moisés pudesse pensar que, por algum momento, ele poderia ter até uma parceria com Deus e que ele seria fundamental nessa obra, nessa missão. Ele não estava enxergando ainda. Era Deus. Não entendia isso. Mas ele entendia que ele tinha uma parceria nessa missão. Eu estou indo, Deus me enviou, eu tenho parte nisso, é uma parte grande, por isso que o tempo todo ele se preocupa em convencer Faraó, e ele vai falar isso. Por isso que a sua preocupação com a sua eloquência. Por outro lado, nós vemos um Deus que não olha a aparência. E através dessa revelação progressiva, ele vai nos ensinando. Cada servo que você vai vendo ele ensinar, você traz para você. Eu estou aprendendo. Ele chega mais para frente, vai falar para Samuel, Samuel, eu tenho um trabalho para você. Eu quero que você escolha quem vai governar, um rei para Israel. E Samuel vai lá e escolhe através do quê? O que ele vê com os olhos. E ali nós temos uma lição belíssima. Deus revelando a forma que ele enxerga. Samuel, eu não vejo como o homem. O homem vê o que está diante dos olhos. Porém, eu vejo o que está no coração. Eu vejo o que está no coração. Então Deus não olha a aparência. Ele continua o seu projeto, que nunca esteve e nunca estará na dependência de homem nenhum. Porque sem mim nada podeis fazer, a Escritura vai dizer. E às vezes nós achamos que está tudo nas nossas mãos. Ah, se não fosse eu, não é? O que o mundo seria sem a minha pessoa? O que o mundo seria sem mim? Isaías 46:10, você não precisa ir lá, mas a palavra de Deus diz: desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade aquilo que ainda não acontecera. Eu afirmo, é Deus dizendo, o meu propósito será realizado, certamente farei tudo o que me apraz. Deus, ele fala, eu vou fazer. Então independe de nós. Aliás, para nós é uma honra servir a esse nosso Deus. Você já pensou a quantidade de pessoas que tem nesse planeta? E Deus chega e usa você? Que graça infinita, que misericórdia, que maravilha. Mais ainda, que honra que é isso. Deus me chamando e me comissionando, que honra. Então Deus conhecia o coração e a ignorância de Moisés, ou entenda-me, falta de conhecimento. Mas ele sabia que era a pessoa exata para os seus planos, porque Deus não falha nas suas escolhas. Você já imaginou se Deus falhasse nas suas escolhas? Lá na frente nós vemos Jesus dizendo em João 6, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou ainda,
todo o que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. É lógico que Jesus não lançaria fora. O filho sabe que a escolha do pai é exata. Aquele que o pai traz não é bode, é ovelha. É ovelha. Então Deus, Ele conhece, Ele sonda os corações, Ele sabe. Ele não erra em suas escolhas. Por quê? Tudo é para o seu propósito, seja isso bom ou ruim aos nossos olhos. Por isso que nós temos que confiar na soberania de Deus, porque aos nossos olhos, às vezes isso parece ruim. Como que pode Deus fazer isso? Mas Ele é Deus, Ele pode. E Moisés, ele vai falar, porque desde que me apresentei, né, isso aos olhos de Moisés apareceu mal. Ele olhou e não pareceu muito bem esse plano de Deus. Moisés fala, olha, desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo, e de nenhuma sorte livrastes esse povo? Ele faz uma pergunta. Essa é uma das piores perguntas que ele poderia fazer, né? Porque Deus já tinha falado que não livraria o povo de imediato. Como que Moisés poderia questionar isso? Resumindo, dentro dessas perguntas, aos olhos de Moisés, a culpa da falha da missão era de Deus. Fez mal ao povo, enviou a pessoa errada e piorou a situação. Como nosso Deus é maravilhoso, né? Então, aos olhos de Moisés, não parecia algo bom os planos de Deus. Fez o que era mal, porque fizestes algo com o povo desse jeito? Por que me enviastes? E ainda, o senhor percebeu que piorou a situação? Moisés tinha muito que aprender ainda sobre o Deus a qual ele serve, como nós temos que aprender. Aos nossos olhos, aquilo que parece fracasso, muitas vezes não é aos olhos de Deus. Não é. Aos nossos olhos, aquilo que parece extremamente fracasso. Paulo aprendeu isso lá em Atos 20. Um texto bem conhecido, eu já preguei sobre esse contexto, você não precisa ir lá, eu vou ler as palavras de Paulo, Atos 20, do 17 ao 24. Aquele contexto ele fala, de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciões da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, vós bem sabeis desde o primeiro dia que eu entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e lágrimas. Paulo estava servindo ao seu Deus. E olha a continuidade. E provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então, Moisés, ele foi reprovado pelo seu próprio povo. Moisés, você piorou nossa situação, os líderes falaram para ele. Paulo também, ciladas armadas pelo seu próprio povo. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos, a conversão de Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele fala, e agora, eis que ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me espera prisões e tribulações. Agora você imagina a diferença de Paulo aqui, a revelação e o Espírito Santo trabalhando na vida dele. Não é estranho alguém falar, o Espírito Santo me revelou que o que me espera é provações? Poderia revelar tanta coisa, né? Mas vai revelar aquilo que é ruim, que o que espera é prisões e tribulações. Mas olha a visão de Paulo, mas de nada faço questão. E nem tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o mistério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então nós temos aqui uma pessoa comissionada, chamada, enviada por Deus, mas ele quer cumprir a sua carreira. Isso é precioso para ele, aquilo que ele recebeu do Senhor.
diferentemente. E por que essa diferença entre Moisés e Paulo? O conhecimento. O conhecimento, e nós sabemos, o Espírito Santo. Aí você vira a sua página, Êxodo 6, né? Ou na mesma página. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó. Porque por uma mão poderosa os deixarás ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Então Deus, ele começa aqui a responder Moisés, reapresentando, reafirmando aquilo que ele já tinha falado. Que paciência, que graça bendita. Deus aqui, ele não está falando: Moisés, que perguntas tolas são essas? Não. E Deus fala mais. E olha o que ele disse. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Vocês têm que aprender isso, ele está dizendo. Moisés, você tem que aprender uma lição. Eu tenho me revelado como Senhor. Eu apareci a Abraão, Isaque e a Jacó. Lembra? Se revelou a Abraão, se revelei a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. Percebe a revelação progressiva aqui? Calma, Moisés, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, mas não lhe fui perfeitamente conhecido, eu estou me revelando. E no verso 5, e também estabeleci minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios faz servir, e lembrei-me da minha aliança. Não é que ele lembrou daquilo que ele tinha esquecido. Aqui entenda, é o mesmo que dizer: eu não me esqueci de vocês. É isso que ele está dizendo. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Olha novamente. Vai lá e dá um recado aos filhos de Israel. Está falando para Faraó. A mesma mensagem para Faraó é para o filho. Eu sou o Senhor. Amados, o quanto você já conhece das Escrituras? Você tem Jesus apenas como seu Salvador? Ou você tem Ele como Senhor absoluto da sua vida? Deus se revelando ao povo. E nós, por graça, nós temos a revelação através das Escrituras. E ele fala: olha, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, com grande juízo. Percebe a repetição? Eu sou o Senhor, calma, confia em mim, eu vou resgatá-los, eu vou tirá-los daí. Está ali a chave do carro, chave da casa. Se Cristo voltar hoje, pode ficar com tudo. Eu não preciso disso. Mas nós vivemos uma vida e esquecemos que Deus falou para nós: eu vou buscar vocês. Vocês são a minha noiva. Vocês vão governar comigo. Nós esquecemos tão facilmente. E Deus repete aqui. É interessante que, se você pudesse contextualizar ou voltarmos lá, aquelas pessoas tinham problemas como nós temos hoje. Eram pessoas como nós. E eles tinham que confiar naquilo que Deus estava dizendo: olha, vai lá para o meu povo e diz que eu sou o Senhor, eles são meus. Eu vou tirar eles debaixo da carga dos egípcios. Eu levarei a terra, da qual levantei a minha mão, jurando que daria a Abraão, a Isaque e Jacó. Era tudo que ele tinha. Deus está sempre voltando aos seus pais, a revelação que ele tinha. E vou-lo darei por herança, diz o Senhor. Eu vos tomarei por meu povo. Como que isso deveria soar lá na mente de Moisés? Como se Deus estivesse dizendo: vocês são meus e não de Faraó. Meu povo. Meu povo. Um povo que estava lá sem identidade, sem governo próprio, escravos. E Deus chega e fala: vocês são meu. São meu. Como isso deveria soar na mente? O verso 9. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel:
mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: entra e fala a Faraó. Agora o recado é o Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. É interessante, o povo não dá ouvido a Moisés. Moisés continua pensando que o problema é a eloquência. Como nós somos tardos, né? Moisés, ele ainda está achando que é ele o problema. O verso 12, ele fala, Deus comissiona, vai lá ao rei do Egito, e eu fico pensando, Moisés, que viveu 40 anos lá no palácio, junto com Faraó, ele sabia o que Faraó poderia fazer com ele. É interessante como são os nossos temores. Nós tememos aquilo que conhecemos, e também tememos aquilo que desconhecemos. São dois tipos de temores. Às vezes você não sabe, você nunca passou por uma determinada cirurgia, você teme. E às vezes esse desconhecimento também te ajuda, você não teme porque você não sabe. Ou às vezes você passou por certa dificuldade, você sabe o que te espera, então você teme. Independente disso, Moisés, ele tinha que confiar em Deus. Ele sabia o que era entrar lá e quem era Faraó. Ele sabia. O verso 12 você vai ler e você vê ainda uma deficiência. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não têm me ouvido, como, pois, Faraó me ouvirá? Ele está falando, se o povo hebreu, se o meu povo não me ouviu, imagina, Senhor, o Senhor acha que Faraó vai me ouvir? E aí ele confessa: sou incircunciso de lábios, ou melhor, não tenho facilidades de falar. Percebe aqui Deus tratando com Moisés, e Moisés ainda achando que está nele. Senhor, eu não sou eloquente, eu não vou conseguir convencer Faraó. Quantas vezes nós olhamos para nós mesmos? É Deus chamando. Não tenho facilidade de falar. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito. Então deu mandamento tanto para o povo hebreu e para Faraó, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Então aqui nós vemos um Moisés temeroso, ainda com andar trôpego, meio lá, meio cá. Nós vemos um Deus paciente, e nós não vamos ler, mas a partir do verso 14, nós lemos do 1 ao 13, a partir do verso 14, nós vemos que o povo de Deus tem nome. É interessante, né? Quando você pensa o próprio Deus se revelando ao povo. Os nomes dos que pertencem ao Senhor. Os restantes do versículo deste capítulo trata do relato dos chefes da casa dos pais em Israel. É como ele começa. É um registro interessante, ou fabuloso, visto que nos mostra como o Senhor desce para numerar aqueles que lhe pertencem, embora ainda esteja debaixo do poder do inimigo. É Deus mostrando aqui, esse povo tem nome. E aí você vai ver aí o nome, um por um, ele vai falando, os filhos de Coate, Arão, e você vai vendo agora nomes. Nomes. Então, Deus desceu ao mundo com o propósito de adotar alguns escravos cujo nome ligaria ao seu nome eternamente. Olha que quadro fabuloso. Cujo nome ligaria ao seu nome eternamente. Lá no Novo Testamento, nós aprendemos com João que nós fazemos parte da família de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. Deus nos trata, Ele nos chama pelo nome. Ele desceu ao mundo com um propósito: adotar escravos, cujo nome quis ligar ao seu nome para todo sempre. E finalizando, o capítulo 6
termina mostrando a infinita paciência de Deus e os olhos de Moisés em sua própria capacidade. Porque o verso 28 você vai ler assim: ora, parece que ele está fazendo um resumo, né? Quando o Senhor falou com Moisés no Egito e disse-lhe: eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: como o Faraó me dará ouvidos se não tenho facilidade de falar ou sou incircunciso de lábios? Então o capítulo 6 termina ainda com Moisés, ou o relato mostrando o Moisés olhando para si mesmo. Amados, o quanto que você olha para você mesmo, para suas capacidades. Eu não tenho potencial, eu não posso. A nossa parte é confiar ao nosso Senhor. A nossa parte é observar, é ouvir. Moisés rapidamente esqueceu daquilo que Deus tinha dito a ele. E é interessante que ele estava diante do próprio Deus e estava sofrendo um sofrimento desnecessário se tão somente ele tivesse ouvido. Ele poderia ter dito já para os líderes: eu sei, calma. Isso tudo faz parte de um processo. Deus já me avisou que isso aconteceria. Pode voltar para casa, confia nesse Deus maravilhoso, Ele vai nos resgatar porque Ele disse que Ele faria. E poderia dormir tranquilamente, poderia. Mas a falta de conhecimento de quem Deus é tira o sono de muita gente que está aqui essa noite. A falta de conhecimento tira o sono de muita gente porque não confia. Observando a vida de Moisés, e hoje nós estudamos o capítulo 6, podemos aprender que nós não temos desculpa quando Ele nos comissiona para a sua obra. Ele nos conhece, Ele sabe as nossas deficiências. Eu tenho certeza que se desse um lapisinho, um caderno para você pegar os Ebenezer aqui para um ministério, e você ia errar de monte, porque você ia olhar a aparência. Você ia olhar e falar: esse aqui não dá nada. Esse aqui vai dar certo. Deus nos comissiona. Não tem desculpa, porque você não tem que olhar para você, para suas deficiências. Você tem que olhar para Deus. Tem que olhar. Eu termino com o Salmo 103, do 10 ao 14, que fala assim: o Senhor não nos tratou segundo os nossos pecados. Glória a Deus, aleluia, que não. Nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que temem. Isso está lá no Salmo 103. Que misericórdia, Senhor! Que graça! Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Agora, olha que fantástico, porque Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. O Senhor te conhece. Ele nos conhece. Apenas confie nele. Apenas confie nele. Ele conhece a nossa estrutura. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos estar orando essa noite. Pai bendito, a começar de mim. Obrigado, Senhor, pela sua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela a nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revelou a Abraão, Isaque, Jacó, e agora aqui a Moisés. Ó Deus, obrigado porque isso chegou de uma forma maravilhosa e miraculosamente, através de um milagre, chegou até nós, e nós temos a sua palavra, Pai, que conforta os nossos corações, que mostra quem o Senhor é. Ó Deus, que nós possamos lançar fora todo o nosso medo, o nosso temor, quando olhamos para o governo atual,
Deus, quando olhamos para o mundo em que vivemos, Pai, muitas vezes nos atemorizamos. Ó Pai, mas quando olhamos para quem Tu és, nós nos tranquilizamos. Que nós possamos confiar na Sua palavra, que tão breve nós estaremos contigo. Ó Pai, mas que naquilo que o Senhor nos chamou, nós possamos ser fiéis, nós possamos confiar na Sua palavra. Nos ajude, Pai, cada um que está aqui essa noite, por graça. Te louvamos, te bendizemos, ó Pai, por mais uma porção da Sua palavra. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Estamos assim terminados. A comunhão faz parte do culto.